Atlético Mineiro, através dos intermediários, no caso o empresário Juliano Bertolucci e do intermediário Bruno Macedo, que aliás foi quem tentou abrir a negociação entre Benfica e Flamengo para o regresso de Jorge Jesus, os dois em contato diretos com a estrutura do Atlético Mineiro, que recentemente, de forma até surpreendente, perdeu o seu treinador, o Cuca, que deixou o ano, no caso, como campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, campeão do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, é um Atlético Mineiro que vai investir pesado, tem condições para isso, para bater de frente com o Flamengo, que agora anunciou Paulo Souza, e com o Palmeiras, que continua sob o comando de Abel Ferreira. Então, o Atlético Mineiro precisa muito de um treinador de peso, alguém que chegue e dê conta para o recado, e olham para Jorge Jesus, para esse nome. A grande questão é que Jorge Jesus pediu um tempo de espera para poder analisar toda a situação, assimilar o que foi a sua saída do Benfica e perceber se regressar ao Brasil neste momento é interessante, se aceitar o projeto do Atlético Mineiro, que hoje é um rival direto do seu Flamengo em busca por título, se é a melhor opção. Mas certo é, o Atlético Mineiro tem muito interesse na contratação de Jorge Jesus. Do lado do Jorge Jesus, há primeiro um compasso de espera para perceber qual projeto vai assumir daqui para frente. Será tempo, Nuno, para Jorge Jesus repensar aquilo que correu mal no Benfica, nomeadamente essa relação que se deteriorou nos últimos dias com os capitães da equipa encarnada? Eu acredito que sim. Acho que Jorge Jesus precisará agora de algum tempo de reflexão. Este terá sido, digamos que se calhar, o episódio mais marcante pela negativa da sua carreira. E não me refiro apenas e só à forma como saiu do Benfica, mas a este ciclo de ano e meio em que os resultados ficaram longe das aspirações, zero títulos. E a saída da forma como foi. Portanto, eu admito que Jorge Jesus se tenha desgastado. Aliás, ontem foi visível naquele momento de despedida, naquela declaração conjunta com Rui Costa, que era obviamente uma pessoa abalada com a situação, e pela informação que tenho, Jorge Jesus não fecha a porta a eventuais conversas, mas para já não estará disposto a rapidamente assumir nenhum novo projeto. Aliás, se Jorge Jesus for colocado rapidamente sobre a necessidade de dar uma resposta imediata, eventualmente vai declinar qualquer convite. Admito que vou continuar a treinar, obviamente, mas precisará de algum tempo para respirar, para repensar, para conhecer bem os projetos, mas como já aqui foi dito, o facto de haver uma ligação de Bertolucci e Bruno Macedo próxima com o Atlético Mineiro pode, de alguma forma, facilitar as conversas e até o projeto que Jorge Jesus venha eventualmente a aceitar. Dizes-me, é um rival do Flamengo. A forma como o Flamengo também lidou com toda esta circunstância, o anúncio hoje feito, oficializando a contratação de Paulo Souza, pode obviamente fazer com que Jorge Jesus, por muito que goste do Flamengo, não é uma questão de acelerar, mas ponderar aceitar o convite. Porque aqui a questão era se depois da marca que deixou no Flamengo, das juras de amor que houve de parte a parte, se Jorge Jesus estaria disposto a aceitar a proposta de um rival do Flamengo. Mas toda esta novela em volta de Jorge Jesus e da eventual saída do Benfica, ida ou não para o Flamengo, mas que redundou na contratação de Paulo Sousa, pode eventualmente levar Jorge Jesus a equacionar essa hipótese. O que sei é que no imediato e tão rapidamente quanto eventualmente os dirigentes do Atlético Mineiro pretendam, se calhar Jorge Jesus não está disposto a aceitar. E Paulo, só dois contextos importantes em relação àquilo que é o interesse do Atlético Mineiro na contratação do Jorge Jesus. É importante dizer que o Flamengo tem dois, ou no caso três, rivais históricos. Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama por uma questão regional. Mas há anos no futebol brasileiro criou-se uma rivalidade nacional, a nível nacional, dos três grandes clubes, são vários grandes clubes, mas hoje há três potências financeiras, táticas e técnicas no futebol brasileiro: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, o Jorge Jesus aceitar ou eventualmente... Hoje o Corinthians vive uma situação delicada financeiramente falando, tem tentado se reerguer, contratou grandes jogadores, mas tem tentado se reerguer. Ainda não é uma certeza absoluta de qualidade financeira e qualidade técnica. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são. Então, de fato, hoje, Jorge Jesus aceitar o Atlético Mineiro é basicamente encontrar um rival à altura do seu Flamengo, ou seja, isso traria questões emocionais em relação ao seu futuro. E outro ponto importante em relação ao Atlético Mineiro, quando o Jorge Jesus vai ao Brasil a primeira vez, antes mesmo de fechar com o Flamengo, ele tem uma reunião com o Atlético Mineiro, que naquela ocasião não tinha as condições financeiras que tem hoje, e houve um jantar na casa de um dos investidores, dos principais investidores do Atlético Mineiro, no caso o banco BMG, o Ricardo Guimarães, que ficou simplesmente apaixonado
pelo Jorge Jesus como treinador e daí em diante nunca esqueceu o Jorge Jesus. Então, do lado do Atlético Mineiro, vai existir um force muito grande, uma questão financeira elevada, uma tentativa de convencer o Jorge Jesus, mas como bem disse o Nuno, nesse momento, se colocar a pressão para cima do Jorge Jesus, é muito provável que diga não. Então, o Atlético Mineiro talvez vá devagar, o pé fora do acelerador, para tentar convencer a contratação de Jorge Jesus. Para já, Luís, aquilo que em definitivo sabemos é que, pelo menos para já, a porta do Flamengo fechou-se. A porta do Flamengo está fechada. Paulo Sousa acabou de ser anunciado como treinador por 2 anos e a porta está fechada. Não quer dizer que a porta não esteja entreaberta, porque, sobretudo no Brasil, em Portugal também, mas sobretudo no Brasil, a ciclicidade e a rotatividade de treinadores é maior. Olhando aqui concretamente para a carreira de Jorge Jesus. Jorge Jesus hoje é o treinador, ele e Cuca, o treinador mais apetecível que não está no mercado. Jorge Jesus e Cuca serão os principais candidatos a entrar num Palmeiras, num Flamengo ou num Atlético Mineiro quando um destes 3 acusar insucesso desportivo. Jorge Jesus, seleção brasileira. A seleção brasileira é o por onde eles estão a olhar. A seleção brasileira só vai vagar a Cuca posição. também. Absolutamente. Também. Hoje, o nome brasileiro, e o Vilar vai falar um pouco mais disso, o nome brasileiro é o de Cuca, o nome estrangeiro é o de Jorge Jesus. Porque a saída do Atlético Mineiro foi estranha. Foi por opção. Cuca e Jorge Jesus estão no mesmo ponto de carreira. Cuca e Jorge Jesus estão a perceber qual é o comboio que os leva à seleção brasileira. Exatamente no mesmo ponto de carreira. Hoje o Cuca é um passo à frente porque sai de um clube muito valorizado, enquanto o Jorge Jesus sai desprestigiado. Mas estamos a 12 meses e Cuca não pode ficar, parece-me a mim, tu conheces melhor a realidade que eu, mas não pode ficar 12 meses ausente dos palcos e esperar que entre na seleção brasileira. Assim como o Jorge Jesus. Parece muito óbvio que já há um contacto da seleção brasileira, da CBF, com Cuca, mas é um contacto exploratório e nada vai ser acertado a esta distância. Agora também me parece que Jorge Jesus está a olhar para qual é o comboio que o leva à seleção brasileira. E vamos por partes. Atlético Mineiro de todos, eu diria que é aquele comboio que o leva menos. Porquê? Porque o Atlético Mineiro é campeão, está, do ponto de vista interno, bem organizado e Jorge Jesus, quando chegar, não vai acrescentar muito. Vai ser difícil fazer a mesma coisa. Aconteceu precisamente no Flamengo. Foi exatamente ao contrário no Flamengo. Ele, quando entra no Flamengo, o Flamengo está em terra plana, como se diz, está depauperado. E Jorge Jesus aparece, organiza tudo à sua imagem, que ele é muito forte nessa matéria do 0 para o 80, sobretudo naqueles primeiros 6 meses. O problema é depois, quando as coisas estão bem organizadas e ele tem que manter e, sobretudo, o desgaste das relações interpessoais. Ora, no Atlético Mineiro eu acho que não é nada o perfil de Jorge Jesus por estas razões. O Palmeiras está absolutamente fechado com o Abel Ferreira neste momento. O Flamengo, eu acho que se Jorge Jesus vai ter que esperar, e eu acho que o Flamengo continua a ser a opção número 1. Vai ter que esperar por Paulo Sousa terem sucesso ou não. Já estás a sugerir isso? Absolutamente, porque esta distância, ainda nem começou, Luís. Não vai ser um contexto fácil para Paulo Sousa. Paulo Sousa entra pela porta pequena. A verdade é esta, a verdade é que os dirigentes do Flamengo... Opção. Exatamente. Luís, os dirigentes do Flamengo fizeram mal feito o trabalho ao ponto de quiseram forçar, só para acabar, quiseram forçar a saída de Jorge Jesus do Benfica e para tal deram público que Jorge Jesus era o sonho deles, era a primeira opção. Qual é o problema? É que não trazendo Jorge Jesus enfraquecem logo o treinador principal. Isto aliado aos jogadores internamente que são super fãs de Jesus, e eu presenciei fisicamente a relação do Gabigol e de outros o Bruno falava disso com o Jorge Jesus e fiquei realmente fascinado. Eles veem no Jorge Jesus como um pai. E não vai ser fácil para o Paulo Sousa entrar como segunda opção e cativar estes jogadores. Não quer dizer que eu concordo com essa ideia, porque a vida de qualquer treinador depois da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo vai ser sempre difícil, porque Jorge Jesus conseguiu algo que é difícil de repetir. E o próprio Jorge Jesus terá consciência que, se regressasse desta vez ao Flamengo, ou se voltar algum dia ao Flamengo, as pessoas vão olhar sempre para aquilo que ele fez. É a velha história. É complicado, claro. Claro, é muito difícil. É a velha história do voltar ou não a um sítio. Não é? Já viste a dificuldade para ganhar? O Jorge Jesus, para fazer algo de brilhante, tem que ganhar a Libertadores. Para fazer algo um bocadinho acima do anterior, tem que ganhar a Libertadores. Mas tem um clube hoje, o Atlético Mineiro, que se calhar tem condições que não tinha há muito tempo, que lhe permite eventualmente olhar para essa realidade. Deixa-me só contextualizar, já vemos ali Paulo Sousa, nomeadamente com Marcos Braz, com o presidente do Flamengo e Bruno Spindel, que é o diretor também executivo. com o Bruno Spindel, diretor executivo. Aliás, vamos também ouvir a declaração de Paulo Sousa, ele que já foi anunciado como novo técnico do Flamengo e já falou, obviamente, sobre essa situação.
Te levou a deixar o comando da seleção de futebol da Polônia para comandar o time do Flamengo? A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto a um clube que tem essa ambição constante. Ou seja, temos a mesma ambição. Começa dia 10 de janeiro apresentado a equipe, antes pretende fazer alguma coisa, Paulo? Nós já já começamos a fazer algumas coisas, a recolher há várias documentações e juntamente com o nosso staff já programar e planificar algumas coisas, mesmo em termos de sessão, de treino, para depois poder antes enquadrar e de uma forma transversal com toda a equipa de trabalho que já existe no clube, podermos fazer o melhor trabalho com os nossos jogadores. E o seu contrato é de 2 anos. 2 anos de contrato para Paulo Sousa no Flamengo, é oficial nesta altura. Ainda em relação a Jorge Jesus,